Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém. Ó meu Senhor, Deus e Salvador, vem agora com a tua mão socorrer esta pessoa que escreveu nesse pedacinho de papel, nesta folha, tudo de errado que tem feito, escolhas erradas, reações indevidas, se envolveu com pessoas indevidas, andou por lugares errados, mas esta pessoa está reagindo agora. Ele não quer mais estar afastado de ti como Danilo, já não quer mais viver o inferno que tem vivido, de vícios, depressão, preconceito, medicamentos, orgulho, traumas, são tantas coisas, meu Pai, que só o Senhor e mais ninguém sabe. Então agora escuta o desabafo dela, escuta o desabafo dele, que diz: basta, chega, eu não aguento mais, eu quero um recomeço, eu preciso recomeçar. Fale, meu amigo, desabafe com ele aí agora. Reconheça que o Espírito que está em você não é o Espírito de Cristo. Meu Senhor, Espírito Santo, o Senhor é vida, o Senhor é perdão, o Senhor é saúde, o Senhor é paz, o Senhor é luz, o Senhor é felicidade. Então agora venha sobre todos que te invocam, envolva o corpo, a mente, o coração desta pessoa que já não quer mais carregar esse espírito maligno, esse encosto do nervosismo, do preconceito, do orgulho, da dúvida, da acomodação, sempre dando desculpas, sempre culpando alguém pelos seus erros. Vem, Espírito Santo, agora, você que tem aí o papel escrito, os erros, pecados e falhas cometidos, diga: eu não quero mais esta vida, eu não quero mais, eu quero um recomeço. Jogue no chão aí agora, meu amigo, esta folha e diga: eu quero uma nova vida. Meu Pai, usa esta água, eu apresento a Ti este copo com água como um ponto de contato, para que agora, aí, no hospital, no presídio, no carro, no trabalho, não importa o lugar, ele tenha uma experiência com o Senhor. Em nome de Jesus, declara esta água consagrada. Beba e receba a resposta de Deus, porque o Espírito Santo, ele está aí com você. Perceba agora a diferença entre antes e depois. Participemos. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente eu te agradeço por estar vivo, por existir. Até que enfim você caiu na real. Conhecimento bíblico não é tudo. Não estou dizendo que o conhecimento bíblico não é importante, é fundamental, mas não é tudo, porque há pessoas, inclusive você, que conhece as Escrituras Sagradas, mas olha só o estado da sua vida, olha só o estado do seu caráter, olha só o estado da sua fé. Entre você e o incrédulo não há diferença. Meu amigo, caia na real. Conhecimento bíblico não é tudo. Eu vou lhe falar o que ninguém teve coragem de lhe falar. Você tem sido o seu pior inimigo, porque você toma conhecimento do que está escrito, você ouve, você lê, mas você não pratica. Você não tem feito o que Deus lhe pediu e quer que Ele faça a parte dele sem que você tenha feito a sua. Acorde, meu amigo, desperte. Isso não vai acontecer enquanto você não fizer a sua parte primeiro. Fim de papo. Você tem sido o seu pior inimigo, porque você já me assiste, olha, há quantas semanas? Não é verdade? Há meses.
mas você ainda não tem participado da reunião do encontro com o Espírito Santo ao pôr do sol no Templo de Salomão. E por isso você ainda não foi cheio do Espírito Santo. Mas Deus me colocou aqui, diante de você, para que você se revolte, não contra mim, não contra Deus, não contra a igreja, mas contra essa situação. E vá buscar ao Deus vivo no Templo de Salomão. E Ele vai fazer a parte dele na sua vida, sempre quando você termine, conclua a sua. Eu quero que você preste muita atenção nos casos verídicos que exibiremos no programa Encontro com o Espírito Santo, porque chegou a hora de você recomeçar. Você não pode insistir neste erro ou erros. Chegou a hora de você crescer, amadurecer. Não é verdade? Preste atenção. Trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. Meu nome é Ângela Oliveira, eu sou cabeleireira. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Fui criada numa família muito grande, muito pobre. E eu lembro, assim, que a minha mãe trabalhava muito, mas era o básico do básico. Então eu cresci, assim, na miséria mesmo, né? Eu lembro que a gente dependia muito de cesta básica e que alguém doava. Eu vendia bolo na rua com as minhas irmãs, a gente vendia bolo, café, minha mãe fazia os bolos. E a gente preparava os bolos e saía vendendo nos comércios. Então foi uma infância muito difícil. Só que assim, eu sempre tive um desejo de prosperar, né? Então, com 15 anos assim, eu comecei a trabalhar e já fui morar sozinha. Eu senti a necessidade de sair da casa da minha família. E aí trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, quando eu casei, tive minha primeira filha, veio a ideia assim de trabalhar para mim. E foi quando eu fiz o curso de cabeleireira para poder ter mais tempo de ficar com a minha filha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? As pessoas até comentavam, poxa, você trabalha muito bem, só que eu não conseguia fidelizar a cliente. Sempre acontecia alguma coisa assim que a cliente não retornava, não conseguia fidelizar. Cheguei a trabalhar em grandes redes de salões famosos, e mesmo assim não conseguia, não ia para frente. O meu esposo, ele até conseguia uns bons empregos, mas ele não conseguia ficar nos empregos, né? Ele ficava 6 meses, saía, não conseguia estabilidade. Enquanto a gente tinha só uma menina, era tudo muito apertado, uma filha, né? Quando veio a segunda filha, aí veio a necessidade tremenda, porque eu parei de trabalhar, ele ficou sozinho no emprego, ganhando um salário super baixo. E eu lembro assim que a parte mais difícil foi quando eu tinha que pegar fiado no mercadinho na rua de casa. Porque eu pegava ali fiado o mês inteiro, então quando ele recebia o salário dele, tinha que pagar o mercadinho e já não sobrava quase nada. Com 2 filhas, eu sem poder trabalhar, porque a criança era muito pequena. A minha mãe de criação, ela já frequentava a Igreja Universal, né? E eu cheguei aí algumas vezes quando eu era criança. Só que aí depois que eu cresci, ela faleceu já, né? E eu não dei mais sequência, eu parei de ir. E eu tive essa lembrança. Foi quando eu decidi voltar. Eu cheguei aí em 2 denominações diferentes, né? Mas o que me fez, assim, ficar na Igreja Universal foi o jeito que o pastor falava, né? Ele falava isso, que a gente não podia aceitar aquela situação. Falava assim, não, mesmo que você não tenha as condições favoráveis, Deus te escolheu. Se você for dizimista, se você for fiel, se você obedecer à palavra de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar direção. Foi assim que eu decidi ficar na Universal, pelo poder da fé. Assim, o jeito que o pastor pregava, passava pra gente nas reuniões era diferente. Não era assim, esse é o seu karma, ou você nasceu pobre e vai morrer pobre, essas coisas. Então, eu acreditei ali foi a semente que foi plantada em mim. Eu falei, não, mesmo eu estando em desvantagem hoje, a fé pode me reerguer. Então, eu usei a fé para poder sair do buraco que eu estava. A primeira decisão que eu tomei foi trabalhar para mim, né? Todo aquele esforço que eu colocava no emprego, quando eu era contratada, eu coloquei para trabalhar para mim, dar o meu melhor, atender as clientes o melhor que eu podia, como eu gostaria de ser tratada.
Comecei também a orar pelo meu esposo, levar o currículo dele nas reuniões, usar a fé. Passei a influenciar ele também. Falei assim, olha, se você não for dizimista, Deus vai abrir as portas. Foi quando apareceu a oportunidade assim, para ele trabalhar na área que ele mais sonhou. Abriu a mente. Hoje ele faz 2, 3 cursos de uma vez. Tenho bastante clientes. Eu tenho uma carteira assim, que eu não sei falar assim, quantos clientes eu tenho. Mas assim, Deus envia clientes. Eu trabalho num bairro simples, mas eu recebo clientes de vários outros bairros. Aí eu nem sei como que ela me achou, ela entra em contato comigo, gosta do trabalho, depois envia outras clientes e graças a Deus só crescendo. E assim, não para, porque sempre eu tenho outra ideia. Deus sempre vai dando direção assim de outra ideia de negócio e abracei, né? Não ficar só com uma renda, sempre produzir um pouco mais, dar um pouco mais. É assim, aquela pessoa que pegava fiado no mercadinho, hoje, graças a Deus, se tem uma pessoa assim passando necessidade, eu vou lá e eu posso fazer uma compra para ela, posso doar uma cesta básica, e isso é muito gratificante. Hoje, eu vejo que todas as ideias, todas as direções, tudo o que acontece na minha vida é sempre Deus que envia, né? Não sou eu. Então, eu sou a segunda, com certeza. Ele em primeiro lugar. Que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. É Ele que me inspira. Às vezes eu acordo de manhã, o tempo não tá bom, não importa. Deus é comigo, aquela Ângela medrosa, né, não tem mais. Deus acabou de falar com você. Você que tem dependido de uma cesta básica, da ajuda de familiares, de vizinhos, de instituições. A exemplo da Ângela, na sua infância, dependia de uma cesta básica, hoje empresária, cabeleireira, bem-sucedida. Hoje o seu esposo, que antes tinha sua vida amarrada, não conseguia um trabalho, hoje está feliz, realizado profissionalmente. Meu amigo, Deus mudou a história da Ângela porque ela decidiu fazer o voto de Betel, de ter a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela cansou de uma vida miserável, frustrada. Ela que trabalhava muito, mas não conquistava nada. Como você que trabalha muito, mas não conquista nada. Você depende de uma cesta básica, você fica na dependência do auxílio emergencial, do auxílio de um familiar, do governo. Deus não quer isso, Deus não quer que você dependa de ninguém, senão dele e de si mesmo. Mas para isso, ninguém pode fazer o que só você pode fazer. O que, bispo? O voto de ter a Deus em primeiro lugar. O voto de Betel, a palavra Betel em hebraico significa porta do céu. Se você quer sair desse inferno que você está vivendo, domingo agora, dia 10, nós vamos ungir as suas mãos para que você, olha, se torne um empreendedor. Pare de ser um empregado e passe a ser o empreendedor, o empregador, cabeça. Se você diz, bicho, eu estou cansado de ser cauda, estou cansado de estar por debaixo, eu quero estar por cima. Eu quero que o Espírito de Deus me possua e me dê visão, me dê ideias. Não foi o que a Ângela falou? É isso que Deus quer fazer com você. Quer que o Espírito Santo lhe possua para que você seja salvo e próspero. O voto de Betel é para você se tornar um empreendedor, gerador de empregos e não ficar buscando emprego aqui, emprego ali. Domingo agora nós vamos ungir as suas mãos. Você que diz, eu dependo de uma cesta básica. Inclusive a Igreja Universal já distribuiu, em meio a esta pandemia, mais de 70 mil toneladas em cestas básicas. Já foram mais de 40 milhões de brasileiros sustentados através das doações dos membros, dos pastores, dos bispos, dos obreiros da Igreja Universal. Mas nós não queremos que você dependa de nós. Nós queremos que você dependa do Criador e possa ajudar a outros, como nós temos ajudado a milhões de pessoas. Meu nome é Everton Corrêa, tenho 43 anos, sou formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Administração. Meus pais, a família num todo era católica, então foi feito batismo quando era pequeno, depois acabei fazendo a primeira comunhão.
Depois disso, minha mãe começou a participar no Centro Espírita, né? Mesa Branca, Bezerra de Menezes. E lá também eu acabei ficando 18 anos acompanhando ela. Um foco que eu acabei seguindo, o que era? Eu queria focar em ter minha independência financeira para não depender de dinheiro e não precisar, de repente, ter brigas por causa de dinheiro. Eu queria ter dinheiro para não ter que se preocupar com o dinheiro. Resumindo, era isso. E com isso eu comecei a buscar, a me aperfeiçoar, ter situações para buscar negócio próprio. Existia esse certo receio de repente, amanhã, se eu precisar, como que vai ser? O foco era eu não depender de ninguém. Eu queria ter minha independência, né? Independente eu fazer as coisas porque eu gosto. E com isso, depois que eu casei, eu conheci minha esposa e acabei casando com ela, e nesse sentido eu acabei levando da mesma forma a forma que eu estava vivendo, talvez como solteiro, com esse foco, né? Em trabalhar, guardar dinheiro e um foco muito voltado para a vida financeira. E o que eu comecei a perceber? Que tinha algumas áreas da minha vida que tinha hora que não batia. A gente tinha dinheiro, mas tinha hora que tinha os conflitos internos em casa, né? Então, muitas vezes eu até falava para ela, a gente tem dinheiro, o problema não é dinheiro. Né? O problema é que tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver, né? Tem coisas diferentes aí que está acontecendo que a gente também não sabia naquele momento o que era, né? As ideias eram diferentes. A minha esposa, por exemplo, ela era meio que independente, ela queria ser também bem independente, ela tinha o serviço dela. E eu, como também tinha minhas coisas, então a gente estava casado, mas as coisas eram meio separadas. Eu deixava ela com as coisas dela e eu tocava a minha, né? Então eu ia juntando meu dinheiro enquanto ela ia gastando dela. Era mais ou menos assim, então era diferente, né? Então, por quê? Tinha vezes que a gente, por ter esse pensamento divergente, a gente acabava brigando. Então eu queria economizar, ela queria gastar. Então, ou seja, tinha situações que não batia, a gente acabava não conseguindo chegar nesse meio termo e vamos alinhar isso daí. Eu falava, tá bom, deixa ela ir gastando, eu vou pegando o meu e vou guardando. Mas a partir do momento aí, a minha esposa também, ela acabou passando por uma situação familiar, irmã dela, acabou conhecendo a Igreja Universal. E eu acabei acompanhando ela acabou pedindo para eu ir junto para conhecer. Quando eu fui na igreja, na verdade, no primeiro momento que você entra na igreja, você fica meio receoso, né? Você fala, cara, o que esse cara, por que falam tão mal, né? O que vão fazer aqui? Então você vai meio com o pé atrás. E acabei vendo que a informação que estava sendo passada lá podia agregar, né? E daí o que foi interessante? Eu comecei a participar da nação, mas daí logo eu percebi que, daí até o próprio pastor falava, aqui vocês estão falando da parte financeira, mas o importante é vocês estarem indo também de domingo, de quarta-feira, porque ali que é o mais importante, é vocês focarem aí na parte espiritual. E daí com isso eu comecei também a participar nas outras reuniões. Então, por exemplo, na reunião de domingo, de quarta-feira. E ali eu comecei a realmente me entregar. Eu falei, não, bacana, acho que é isso que eu estou precisando, porque não adianta eu ficar só focando nessa parte de dinheiro. E por quê? Eu me sentia igual o jovem rico, né, da passagem. Então eu me sentia o quê? Que eu tinha dinheiro, tinha condições, mas eu sentia um certo vazio. Eu percebia que tinha coisas na minha vida, na vida familiar, sentimental e até algumas outras áreas lá que faltava alguma coisa. E falei, eu não quero só a área financeira, eu quero a vida completa, eu quero a plenitude. Não é isso que Deus está falando? É isso que eu quero. Então, ouvindo a palavra, o que eu falei? Eu quero a vida completa, não é só uma área que eu quero tudo. Eu quero estar em paz, eu quero estar tranquilo, eu quero ter condições, eu quero ter tudo, mas eu quero, em primeiro lugar, ser salvo. E foi com essa busca que eu comecei a focar.
Então, a gente tem que receber o Espírito Santo, a gente tem que focar nisso. Esse é o nosso foco. A gente viu uma oportunidade que era o quê? Que era exatamente essa parte que eu falo que eu me sentia o jovem rico, mas que faltava alguma coisa, né? Então, o que eu senti, né, que veio dentro de mim, era a ideia de fazer essa fogueira santa. E a fogueira santa, o que é? A ideia era a gente entregar o meu tudo, né? Então, entregar todo o meu sentimento, tudo que estava passando ali por mim e fazer uma prova no altar, né? Então, isso daí foi logo no início e com isso a gente acabou fazendo essa fogueira santa e acabamos na sequência também tendo a oportunidade de estar indo para Israel, né? Mas chega um momento que você tem que pegar e falar, eu estou fazendo isso, mas até onde eu alcanço, porque tem coisa que não está nas nossas mãos, né? Então você faz o que está nas suas mãos. Agora tem coisa que você fala, daqui para frente é só a fé. No meu caso foi numa reunião, foi num domingo, e te dá aquela paz. E isso, depois que você recebe, você começa a passar talvez, por situações que, de repente, você já estava passando, né? Só que você vê de uma forma diferente. Pode estar caindo o mundo, só que você fala, eu estou em paz. Não interessa o que vai acontecer. Eu estou fazendo a minha parte, Deus é comigo. Pode cair o mundo. Eu estou em paz porque o melhor vai acontecer. Se isso aqui de repente não dá certo, tem alguma coisa melhor por vir. E buscar realmente, né? Tá com o Espírito Santo para quê? Porque o objetivo final é você alcançar a tua salvação. Então, o Espírito Santo é você ter forças durante todo esse percurso para que nada te desvie. Você vai ter um monte de desafios nesse caminho, né? Mas o foco que é para que você esteja fortalecido, porque tem um monte de obstáculos que vai tentar te parar. Só que com o Espírito Santo você passa por cima e consegue seguir adiante. Refletiu no casamento e também depois na sequência, a minha esposa também, ela recebeu o Espírito Santo. Então, com isso, a gente conseguiu realmente aquilo lá que no passado a gente comentava, né? Que falava, o problema não é o dinheiro, tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver, né? E com isso a gente percebeu que essa outra coisa realmente era a gente receber o Espírito Santo e com isso a gente conseguir falar a mesma língua, se entender realmente, né? E é isso que, na verdade, eu falo, né? Quando você vier buscar alguma coisa, de repente, até na igreja, muitas vezes as pessoas vêm para resolver problema, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência. Então, acho que é isso que é bacana, porque muitas vezes as pessoas chegam, né, nos lugares, não é pelo amor, é pela dor. Né? E quando vem pela dor, a pessoa está focada na dor. Né? E muitas vezes, se você vai para o Espírito Santo, você muda um pouco o foco. Eu estou em paz. Né? O Espírito Santo me trouxe essa paz e eu agradeço. O Everton foi espírita por 18 anos. Problemas financeiros, problemas graves no casamento. Até que ele entendeu que ele precisava buscar o Espírito Santo. Ele até prosperou, mas o vazio continuava, porque se você não recebe o Espírito Santo, você vai continuar sendo pobre espiritualmente. Meu amigo, domingo agora será o domingo do reencontro. Será a Santa Ceia do reencontro. E todos nós erramos, é verdade. Se você insiste no erro, quer dizer, no pecado, distante de Deus, você nunca vai amadurecer. Eu tenho dito e repito, você não cresce. Você não se torna um ser humano melhor. Não há como você ser transformado pelo Espírito Santo e ser feliz. Mas quando nós erramos e somos confrontados pela palavra de Deus, pelo homem de Deus, e não reconhecemos a gravidade dos nossos erros, mas colocamos um ponto de vírgula, sim, errei, entre aspas, mas foi por causa disso, foi por causa daquele. Isso mostra que nos preocupamos mais com o que as pessoas vão falar ou pensar ao nosso respeito do que Deus pensa e fala ao nosso respeito.
ponto e vírgula mostra que não houve arrependimento sincero da nossa parte. Quem se arrepende não se justifica, olha somente para a sua própria culpa, confessa abertamente o seu pecado e não se esconde mais. Domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia do Recomeço. Um propósito pela sua salvação, transformação, felicidade verdadeira. Por isso, pare de se preocupar com o que os outros pensam ou falam ao seu respeito. Se arrependa de verdade, busque o perdão divino, pegue uma folha, escreva a data de nascimento numa ponta e na outra ponta a data de domingo agora, 10 de outubro de 2021. No meio dessas duas datas, escreva tudo de errado que você tem cometido e que você já não quer mais cometer. Você vai escrever, vai amassar esta folha e vai orar a Deus, dizendo: meu Deus, eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido. Eu não quero mais cometer estes erros. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. E domingo eu vou estar na Tua casa para buscar o Teu Espírito. Vou participar da Santa Ceia. Vai ser, meu amigo, o domingo do recomeço, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou na escuridão.